Boa noite, pessoal. Obrigado aí por comparecerem em mais essa reunião. Agradecer também o grande Dr. Humberto, que está sempre incansavelmente buscando conhecimento, né? E o objetivo desta aula é tentar dar um pouco de suporte para que os colegas eles tenham assim dados para quando mudar de técnica, ou se você for apresentado a um novo tipo de produto, saber mais ou menos o que esperar, né? Que uma coisa é a gente fazer só porque o outro falou, e a outra é tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? Então, assim, para os alunos da faculdade que não sabem ainda o que é o ceratocone, então, o ceratocone, ele é uma doença, é uma ectasia corneana, onde você tem praticamente uma herniação do tecido da córnea. E essa herniação, ela provoca uma distorção da imagem, a tal ponto onde existem casos onde o paciente ele tem que fazer uma cirurgia. E essa história do crosslinking, ela é muito antiga, ela vem de 1998, quando esses três senhores da Universidade de Dresden, eles começaram a estudar se haveria alguma possibilidade de usar a mesma técnica que os dentistas usavam para fazer a fotopolimerização de materiais nos dentes dos pacientes em olhos humanos. Então, principalmente esse senhor do meio, o Theo Seiler, ele que é o mais conhecido dessa história toda. Então, ele começou a fazer experimentos em olhos de porco. E o que é que ele estava estudando? Então, ele começou a estudar o espectro de onda da radiação ultravioleta, da luz ultravioleta. E aí, nesse espectro, o que é que ele percebia? Que nas frequências mais baixas, você havia uma destruição de cadeias do DNA. Então, é por isso que a luz ultravioleta ela é usada como germicida. Então, como é que você iria usar um produto que destrói o DNA no olho, né? E então, procurando estudar melhor essa radiação, né? Ele descobriu que frequências mais longas, entre 315 e 400 nanômetros, elas não eram tão deletérias para seres vivos, né? Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro aparelho de crosslinking é esse que está em cima à direita, que é o protótipo que ele usou em 1998. E o que é que ele começou a fazer? Então, ele estudava em córneas de porco, embebidas em riboflavina, quanto tempo seria necessário para aumentar a dureza do tecido, vamos dizer assim. E esses trabalhos eles foram se estendendo. Posteriormente, eles foram usando em animais vivos, e eles chegaram a determinados valores, né? Onde ele conseguia provocar um endurecimento da córnea, um enrijecimento, uma melhora da estabilidade do tecido, sem uma destruição. Então, o que ele chegou à conclusão, né? Depois desses estudos, aí já em 2006, né? Ele começou em 98, em 2006, ele chegou à seguinte conclusão, que o tratamento do crosslinking, né, com riboflavina e radiação ultravioleta, na faixa dos 370 nanômetros, né, provocava um endurecimento nos 200 microns anteriores da córnea.
Então, se a gente calcular que uma córnea tem entre 400 e 600 microns, eles chegaram à conclusão que esse tratamento ele se dava nesses 200 microns anteriores e de tal forma que a parte posterior, que seria a parte mais nobre da córnea, estaria preservada. O endotélio ele não seria atingido pela radiação. E nesses estudos, eles chegaram à conclusão de que a taxa de energia aplicada total ela seria de 5,4 joules por centímetro quadrado. Então, chegando mais ou menos um parâmetro base, né, chegou-se ao protocolo de Dresden, que foi e é usado ainda como sendo o gold standard do tratamento do crosslink. Então, o que eles chegaram à conclusão lá na Universidade de Dresden? Então, depois que você fazia uma abrasão, uma desepitelização da parte central da córnea, aproximadamente em 9 milímetros de diâmetro. Claro que nós estamos falando de uma córnea de um paciente adulto, né? Uma criança com uma córnea menor teria que ser feito uma desepitelização menor, protegendo a região limbar onde a gente tem as stem cells. Então, dentro desse tratamento de 9 milímetros, após a instilação de gotas de riboflavina diluídas em Destran a 20%, né? Cada 3 minutos por 30 minutos, eles levavam o paciente à lâmpada de fenda e, olhando na lâmpada de fenda, se eles conseguissem, com a luz azul, ver partículas da riboflavina na câmara anterior, então ele se sentia seguro para iniciar o tratamento, porque ele sabia que toda a córnea havia sido embebida, né? Então, depois disso, o paciente era colocado deitado, colocava seu aparelho em cima do olho do paciente e aplicava essa radiação, né, que no caso dele era de 370 nanômetros, nessa irradiação, né, por 30 minutos. Depois disso, desliga o aparelho, coloca-se uma lente de contato terapêutica e você colocava um colírio anestésico. Também, a cada 3 minutos, durante esses 30 minutos, o olho também você pingava essa mesma solução. E uma coisa muito interessante desse tratamento é que o Destran, ele provoca, após 5, 10 minutos que você está pingando ali no olho, ele provoca uma desidratação da córnea. Então, o que eles notaram nesses tratamentos? Que após uns 15 minutos que eles estavam pingando o Destran, a córnea, que vamos supor, se tinha 450 micra de espessura, com o paquímetro, ela caía para 420. Ou se ela tinha 400, iria para uns 370, né? E que após 30 minutos dessas instilações, a córnea voltava na espessura normal. E isso é um fator muito importante. Eu gostaria que vocês lembrassem desse detalhe. E o que é que chegou-se à conclusão? Qual é o mecanismo de ação do crosslink? Então, se a gente pensar que numa córnea ectásica você tem assim uma baixa ligação entre as fibras de colágeno, e isso provoca um enfraquecimento do tecido e essa herniação, né, da córnea, que pode também acontecer num caso de uma ectasia pós uma cirurgia refrativa, ou em outras ectasias, que já são um pouco mais difíceis da gente encontrar. Então, após o tratamento, havia um aumento das ligações entre as fibras de colágeno, né? E a córnea, ela ficava um pouco mais fina, menos espessa, mas bem mais rígida. E
qual é o mecanismo de ação? Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas o crosslinking é um laser, o que é que provoca esse enrijecimento da córnea? E, na verdade, o tratamento do crosslinking, ele é uma reação fotoquímica, né? Onde nós temos as fibras de colágeno e, na presença da riboflavina, que serve como um catalisador, e da luz ultravioleta, existe a formação de um superóxido. Então, a molécula de oxigênio, ela fica ionizada. É diferente de você ter uma molécula de ozônio, que seria O3, não é isso. Então, você tem a formação de um oxigênio, que é dito um oxigênio singuleto. Ele tem um átomo de elétron que fica circulando em contraponto de outro átomo na mesma esfera, onde ele está no mesmo nível, onde ele está girando. E esse elétron, ele é que vai entrar e vai provocar a criação de pontes entre as fibras de colágeno. Então, basicamente, o que é que você precisa para ter o tratamento? Uma boa quantidade de oxigênio, a riboflavina e a energia sendo aplicada nas fibras de colágeno. Então, esse é o mecanismo de ação. Aí, assim, sabendo desse mecanismo de ação, nós vamos ver os métodos que surgiram após o protocolo de Dresden. Dentro das situações que podem acontecer, né, o que a gente quer é óbvio que haja esse enrijecimento da córnea, uma certa aplanamento corneano discreto, tanto é que a gente vê que tem alguns pacientes que têm uma regressão do componente esférico negativo após o tratamento, mas a gente tem problemas que surgiram com o protocolo de Dresden, que foi a formação de um RAISE, que é diferente do RAISE da cirurgia refrativa. Ele é provocado por uma apoptose mesmo celular, ele demora mais tempo para desaparecer. E vocês lembram quando dentro do protocolo estava escrito uma desepitelização de 9 milímetros, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a luz ultravioleta, se ela atingir a região limbar, ela pode destruir as células limbares e aí você vai ter uma grande dificuldade de cicatrização. Então, quando você vai fazer, você tem que medir o diâmetro corneano e dar uma distância razoável até aquela região, né? Então, o que é que se foi pensado? Já que você tem problemas, vamos tentar modificar a técnica, né? Então, que tal não tirar o epitélio? Quem sabe a riboflavina ela entre um pouquinho no estroma e provoque algum tipo de efeito. E apesar de você ter trabalhos que mostrem algum efeito, né, nesse mesmo sem a retirada do epitélio, mas existe um consenso hoje em dia de que o crosslinking ele não é efetivo se você não retirar o epitélio com a riboflavina que nós temos comercialmente, né? E o que é que se chegou à conclusão? Que a molécula da riboflavina ela é muito grande para passar pelo epitélio. Então, por mais que você faça o embebimento e pingue o colírio, ela não vai conseguir passar pela membrana de Bowman, porque o epitélio ele vai impedir essa passagem, né?
E então, hoje em dia, o consenso é que você deve retirar mesmo o epitélio para você ter um bom efeito. Uma outra coisa também importante é o seguinte, que num dos trabalhos que foi feito por um dos colegas lá do Theo Seiler, eles fizeram estudos com quantidades de energia e com espessuras diferentes de córnea. E chegou-se a um consenso que dentro do tratamento do protocolo de Dresden não se deve fazer a aplicação da luz em córneas inferiores a 400 micra. Porque se a córnea ela tem, como você tem praticamente 80% de toda a energia absorvida nos 200 micras anteriores, mas esses 20% eles poderiam chegar no endotélio em córneas abaixo de 400. E é por isso que nos protocolos, inclusive no protocolo de aceitação do paciente se a gente for, por exemplo, na Unimed, solicitar para um paciente para fazer o tratamento, então um dos parâmetros que é pedido é córnea acima de 400 micra. É por causa desses estudos. Claro que isso é questionável e eu vou explicar por que mais para frente, tá? Então, bom, se a gente tem que tirar o epitélio, se chegou a essa conclusão que tem que se tirar o epitélio, o que a gente poderia fazer para tentar minimizar o transtorno que é a cirurgia? Então, pensou-se em diminuir o tempo do tratamento, mas mantendo a mesma quantidade de energia. Então, depois de vários estudos, chegou-se à conclusão que se você fizer um tratamento de 10 minutos, você tem não a mesma efetividade do protocolo de Dresden, mas o tratamento ele é eficaz o suficiente para casos onde você não tem uma evolução tão rápida, né? Então, casos de média gravidade, vamos supor, onde você tem uma evolução lenta, então, chegou-se à conclusão que 10 minutos é o suficiente, 10 minutos da aplicação da luz é o suficiente para você ter um resultado razoável. E como é que você mede isso? No OCT, você consegue ver uma linha de demarcação que provavelmente ela aparece pela formação de uma discreta fibrose naquela região. Não se sabe ainda totalmente por que é que aparece essa linha de demarcação no OCT, mas você percebe claramente que no protocolo de Dresden essa linha de demarcação é mais posterior e nos tratamentos acelerados essa linha de demarcação é mais anterior, denotando uma menor agressividade no tratamento, né? Bom, agora, qual é o limitador dos protocolos acelerados? É o oxigênio. Porque se você joga uma quantidade de energia muito grande, mas você não tem oxigênio suficiente, como a gente falou, não há formação daquele oxigênio energizado, e aí não há formação de pontes. Então, assim, você poderia pensar mais, então vou fazer um tratamento de 5 minutos que é mais rápido, mas aí esbarra na quantidade de oxigênio, né? E então, uma outra tentativa de modificar o processo foi fazer o tratamento pulsado. O que significa isso? Você mantém a luz ligada, por exemplo, por 15 segundos e desliga por mais 15. Ou mantém ligado por 30 segundos e desliga 30. Né? O próprio aparelho ele faz isso para você, o tratamento pulsado. Existe uma empresa chamada Avedro, e essa empresa, o laser deles é assim, o standard deles é fazer o tratamento pulsado. Também é questionável, porque
você não consegue mensurar a quantidade de oxigênio que entra nesse período onde você está com a luz desligada. Também aventou-se a possibilidade de, antes de você colocar o anel intracorneano, injetar a riboflavina no túnel, fazer o crosslink e depois colocar o anel. Só que estudos recentes, eles mostram que, apesar de muitos médicos gostarem e acharem que você tem um efeito muito bom utilizando essa técnica, mas parece que a riboflavina ela se difunde muito melhor da região do epitélio para o endotélio do que para os lados, aí comprometendo um pouco essa difusão da riboflavina na córnea. E aí, em 2017, eu tive a seguinte ideia, né? Como era muito difícil na época a gente deixar, principalmente crianças com o olho aberto, meia hora pingando ali a riboflavina, eu pensei em bolar uma lente de contato que fosse como se fosse um depósito de riboflavina, e então eu colocava a riboflavina nessa lente de contato que vinha estéreo. A Medifacus ela fez umas 20 lentes para mim na época, então vieram todas esterilizadas, e a gente colocava a riboflavina nela e virava no olho do paciente. Então eu fiz essa publicação em 2017 numa revista, aí a lente que a gente bolou na época. E aí, como a gente fazia? Então, a lente ela era virada rápido no olho do paciente, ali já estava com a córnea já debridada, e deixava a lente ali por 30 minutos. Mas, como a medicina está sempre evoluindo, o que é que se descobriu? Aqui no Brasil, havia uma dificuldade de você fazer a diluição da riboflavina no Dextran. E em São Paulo tem um farmacêutico que era dono de uma empresa chamada Oftalmos, e ele teve na época a seguinte ideia: puxa, nós temos aqui a metilcelulose aqui no Brasil, ela é barata, muito fácil de você trabalhar com ela. Vamos diluir a riboflavina na metilcelulose. E assim foi feito. Então, no Brasil, começou-se a usar a riboflavina embebida em metilcelulose, e o que é que foi descoberto? Que a penetração dela no estroma é muito maior, é muito mais rápido do que o Dextran. E, melhor ainda, ela não provocava aquela desidratação inicial dos 15 minutos. Então, não havia necessidade de esperar os 30 minutos. E hoje em dia, principalmente o Marconi Santiago, que eu considero uma das pessoas que mais entendem de crosslinking aqui no Brasil, ele nos fala para fazer um embebimento com a riboflavina diluída em metilcelulose apenas por 10 minutos. Isso já é o suficiente. E como houve essa mudança, então eu também parei de usar aquela lente, porque agora a gente não precisa mais ficar 30 minutos com o olho esperando ser totalmente embebido pela riboflavina. Então, 10 minutos só é suficiente, então ficou mais fácil. Existem outros tipos de riboflavina. Existem essa empresa, a empresa Avedro, que eu expliquei que faz o crosslinking pulsado, ela tem a patente de uma substância que promete não precisar tirar o epitélio. Mas eu já entrei em contato e tudo, eles têm uma representação aqui no Brasil, mas exclusivamente um segredo industrial, não é passado para ninguém, e é só para quem tem os aparelhos da marca deles. Então, nós não temos acesso a isso. Agora, em relação também à riboflavina,
E naqueles casos onde você tem córneas abaixo de 400 micra, o que você faz? Não faz tratamento? Então, existe uma riboflavina, que ela é mais diluída, que ela é uma riboflavina também de 0,1%, mas em vez de 400 miliosmóis, que é o padrão, ela é de 200 miliosmóis. E isso provoca uma hidratação do estroma. Então, se você fica pingando a riboflavina por 10, 15 minutos, a 200, com esse 200 miliosmóis, e você coloca o paquímetro, você vê que a córnea ela fica mais espessa, e aí você consegue fazer o tratamento. Então, isso é uma coisa que também a gente precisa conversar, né, dentro dos protocolos que são aceitos pelas operadoras de saúde, porque isso é uma forma que você tem de fazer o tratamento em córneas mais finas, sem o risco de lesar o endotélio. Mas, assim, é importante também saber que quando você tem uma hidratação do tecido, as fibras de colágeno ficam mais distantes uma das outras. E aí você tem um menor efeito de criação de pontes. Então, o tratamento não é tão eficaz como numa córnea mais espessa. Então, assim, de posse de todas essas informações, né, sabendo qual é o mecanismo de ação, conhecendo os tipos de tratamento, se acelerado, Dresden, se pulsado ou não, conhecendo os tipos de riboflavina que podem ser usados. Dessa forma, tendo esse conhecimento, você pode, usando o seu bom senso, usar diferentes métodos, diferentes tipos de riboflavina para cada tipo de paciente. Então, se você tem uma criança onde você tem um ceratocone que está evoluindo muito rápido e tem uma córnea acima de 400, eu acredito que seria mais prudente fazer o protocolo de Dresden mesmo com uma riboflavina de 400 miliosmóis. Mas e se a córnea é mais fina? Então, Dresden com riboflavina hiposmolar. Mas e um paciente com 20 e poucos anos de idade, onde você está tendo um aumento de 1 dioptria por ano? Talvez um protocolo acelerado, 10 minutos de embebimento, com a riboflavina diluída em metilcelulose e, no caso, como diz o Marconi Santiago, ele usa 10 minutos de luz ultravioleta. Eu, particularmente, uso 15, mas como não existe ainda uma explicação, um consenso que diga, não, você deve fazer aquilo, então eu acredito que cada um de nós deve usar o bom senso e utilizar a técnica que for mais adequada para cada tipo de paciente, né? Tá? E aqui estão as diretrizes para a utilização que a Unimed ela usa para aceitar ou negar um paciente para fazer o tratamento, né? Então, seria assim, esse aumento de 1 dioptria no astigmatismo ou no K máximo, né, no ano, córneas acima de 400 micras, sem nenhum tipo de infecção, ou cicatrizes corneanas, né, doenças de superfície ocular, caso de doenças autoimunes, tudo mais. Então, isso aqui é o que a Unimed usa para autorizar ou não uma cirurgia lá no nosso hospital. E está fazendo mais ou menos já uns 2 anos, mas que num dos congressos que teve da Soblec, onde eu dei essa mesma palestra, só que com o conhecimento que a gente tinha na época, claro, né? Então, nós criamos um grupo de WhatsApp. E nesse grupo, então, os colegas eles vão colocando as dúvidas, né? Então, surgiu já muita coisa, eu aprendi muita coisa também, né? E o que a gente consegue ver também aí
em trabalhos novos ou em congressos, a gente costuma passar também nesse grupo. Então, se alguns colegas quiserem entrar, não tiver inscrito, é só mandar uma mensagem que a gente adiciona, né? Tá? Bom, então, esta parte eu vou encerrar e eu vou passar para algumas coisas assim que eu acho importantes para mostrar no nosso aparelho que nós temos lá no nosso hospital, né? Então, isso aqui é o meu aparelho, né? Que é o mesmo aparelho que tem lá no nosso hospital, né? E algumas coisas assim que aconteceram comigo e com outros colegas que também usaram, e que na hora geram um certo estresse, eu achei interessante passar para vocês. Então, uma coisa assim que eu sempre sugiro para todos os colegas é que antes de desepitelizar, antes de colocar o paciente na mesa, ligue o aparelho. Porque é muito comum você ligar o aparelho e, por qualquer motivo, ele estava ligado no automático, lá o computador na atualização, e quando você vê, ele está atualizando o Windows. E vocês que têm Windows sabem muito bem que é imprevisível quando é que vai terminar, né? Então, sempre ligar o aparelho, antes de desepitelizar o paciente. Outra coisa importante, né? Verificar se todos os cabos estão bem conectados, se isso aqui, né, se está tudo ligado. E este botão, ele assim, os aparelhos que emitem qualquer tipo de radiação, eles são obrigados a ter, que é um botão de pânico. E muitas vezes, na hora que você está transportando o aparelho, sem querer, esse botão, ele é apertado. Então, você liga o aparelho e a luz não acende. E aí vai procurar, tentar descobrir o que é que está acontecendo e simplesmente é porque o botão está apertado. Então, é só você desrosquear, deixou ele para fora, pronto. Aí o aparelho começa a funcionar. Outra coisa também é porque como a tela é touch, às vezes você vai ligar e ele demora para inicializar. E daí você vai e clica de novo. E aparece uma tela onde vem escrito que você não pode ligar se uma instância ainda está inicializando, né? Se o programa ainda está inicializando. Vamos ver aqui. Então, ele vai estar ligando, né? E outra coisa também que pode ser até meio chato, mas isso é muito importante, é que todos os pacientes você tem que colocar um número de prontuário, nome, CPF, data de nascimento, né? Então eu coloquei aqui o meu nome. Vamos ver. Vou colocar o teste aqui. Então, vamos colocar o teste, pré-tratamento. Então, por isso que é importante você você ter esse cadastro, porque ele mostra para a gente que o tratamento, vamos supor, como eu comecei e desliguei, ele foi interrompido. E isso é uma coisa muito importante, porque se acontecer qualquer problema durante a cirurgia, se o paciente ficar nervoso e precisar parar, você pode, a qualquer momento, refazer o tratamento do paciente e começar de onde você parou, né? Vamos ver aqui. Aqui na tela,
você tem o nome do médico, né, que você daí pode se cadastrar, o tipo de protocolo que você vai usar, né, se é Dresden ou se é acelerado, ou se é 10 minutos, né? E você também pode colocar o tipo de riboflavina que você está usando, que no caso aqui está errado, porque é 0,1, e nós sempre usamos de 400 miliosmóis. Quando você pode também, ao iniciar o tratamento, ele vai... só mudar aqui um pouquinho. Então, quando você vai iniciar o tratamento, uma coisa que é importante é, já que nós vamos fazer o tratamento, em alguns casos, no modo acelerado, que são 10 minutos, se você, cada vez que você vai pingar o colírio, se a luz ainda estiver ligada, se o laser ainda estiver fazendo o tratamento, você perde um pouco do efeito na hora que você está pingando a gota. Então, o nosso aparelho, ele, a cada 2 minutos, ele para, a luz apaga, e você tem tempo de pingar a gota, ver que ela espalhou bem, e depois você inicia novamente, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem desse aparelho, né? E todos os dados, eles ficam gravados numa base de dados e que, inclusive até para documentação, eu acho que é importante. Então, muito obrigado, uma boa noite para todo mundo, né? E até a próxima.